Olá, meu palestrante, minha palestrante, que acabamos de passar um final de semana, 3 dias de treinamento, 30 horas, estou aqui diretamente das dependências do Eu Posso. Você vai ouvir de repente um carro, um ônibus buzinando, por quê? Porque eu estou aqui na sacada do Eu Posso para falar com você, para apresentar esse material este que não tem a pretensão de ser um material profissional. Esse vídeo eu comecei gravando, lembra? Para eu me ver atuando, para ver como foi o andar da carruagem desse treinamento, só que eu decidi compartilhar esse material, ou seja, eu compilei as suas apresentações desde o primeiro momento, daquela postura tradicional, aquela postura clássica da oratória, até a última apresentação. É muito gostoso você perceber, e você vai perceber a sua evolução. O nervosismo passando, o controle das palavras, a segurança de apresentar, os materiais, os recursos, dominando os recursos, microfone, o PowerPoint. Isso é muito bacana. Eu tenho certeza que essa evolução não vai parar aí. Então vai ser uma recordação para você ver o início, a sua evolução quando saiu aqui do nosso treinamento e com certeza posteriormente perceber o quanto você evoluiu. Como eu disse, as melhorias, a evolução é constante. E eu espero que você me convide para eu ser aí o seu ouvinte de uma palestra sua, ok? Então, mãos à obra, vai começar o show, vai começar o seu show, as suas apresentações. Eu espero que você goste. Até mais! Valeu! Tchau, 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 tchau. E agora com vocês, vamos receber o palestrante Renato! Palmas para Renato! Componentes da mesa, autoridades, muito boa noite. Participantes, autoridades, muito boa noite. Só isso? E agora com vocês, para falar sobre o que faz a sua empresa quebrar, não é o que você sabe, e sim o que você não sabe sobre ela. Vamos receber o palestrante Renato Pradilas! Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabiam que 50% das empresas não duram 2 anos? E um dado mais alarmante ainda é que hoje está muito em moda a questão do microempresário individual. É uma coisa nova, falando de Brasil. Mas eles também já começam a quebrar nos dias de hoje. E o problema, aqui eu estou falando só de números. Os números estão no papel. Mas nós temos que evidenciar o que isso representa na vida do micro e pequeno empresário. Porque uma empresa é formada por uma ideia, por um sonho, por um ideal, por valores que esse empresário tem, de liberdade, de autonomia, de querer levar o filho dele à escola, de querer ser o gestor do próprio tempo. O que está acontecendo hoje com esses empresários? Eles estão literalmente, alguns apagando incêndio, outros estão pegando dinheiro só para pagar as contas, e quando ainda o dinheiro dá para pagar todas as contas, muitas vezes nem é suficiente. E eles começam a se afastar do convívio social, começam os problemas dentro da casa dele, de relacionamento com a mulher, muitas vezes tem que tirar os filhos da escola, uma escola muito boa, tem que passar por uma escola inferior, os filhos adoram a escola, tem que sair de uma escola, e até o convívio social, um churrasco entre amigos, ele acaba se afastando. E por que disso? Porque lá vão perguntar, e aí amigão, como é que está a sua empresa? Exatamente o motivo e o ponto que ele não queria falar é sobre a empresa, que muitas vezes está ou quebrando, ou já está quebrado. E qual é, de certa maneira, a causa de tudo isso? Muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele é muito bom naquilo que ele faz. Um arquiteto, por exemplo, ele é muito bom nos projetos arquitetônicos e tudo mais. Então ele foca no trabalho e não no negócio. E o micro e pequeno empresário, pode-se dizer que tem 3 personas dentro dele. Um que é o empreendedor, que tem visão do futuro. O outro, que é o administrador das métricas, dos indicadores, do faturamento, do lucro.
E o operacional, que é onde ele ama, é o que ele mais gosta de fazer, é os desenhos. Então ele mergulha profundamente, a rotina dele se torna o quê? Aquilo que ele gosta de fazer. E a visão de futuro, uma gestão da empresa, uma estratégia, ser um bom líder, fica de lado, porque ele está muito focado no trabalho e no dia a dia, sem ter uma projeção de futuro. Então hoje você chega para um empresário e pergunta: onde a tua empresa vai estar daqui a 3 anos? Ele não sabe onde vai estar daqui a 3 meses. Então muitas vezes ele fica patinando, não por aquilo que ele sabe fazer dentro da empresa dele, mas por aquilo que ele não sabe fazer. Então ele fica na tentativa e erro. Então são recursos humanos jogados no lixo, são recursos financeiros, dinheiro, investimento. Então ele fica muito na tentativa e erro e fica patinando. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu criei um programa chamado Programa Lapidar, onde existem 3 pilares fundamentais, que é a gestão estratégica do negócio. Muitas vezes ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele não sabe vender. Então ele tem que se aplicar a se tornar o melhor vendedor e, por fim, um melhor líder. Por quê? Uma empresa que cresce tem funcionários, e tendo funcionários ele precisa ter melhores e maiores habilidades de liderança. Então essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir a vocês. Muito obrigado pelo tempo. Diretamente do Vale do Silício, vamos receber, para falar sobre criatividade e inovação, o especialista e palestrante Renato Pradilha. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de não só agradecer a presença de cada um de vocês, mas de parabenizá-los, porque se vocês estão aqui hoje, numa tarde de sexta-feira, onde todo mundo já está pensando em tomar um shopping, happy hour, pegar o carro e viajar, e vocês estão aqui, é porque vocês são pessoas diferenciadas. E por essa razão, eu peço a vocês uma salva de palmas para cada um. Bom, eu vou começar falando sobre uma coisa que já está dentro de cada um de nós, e a gente acha que a gente tem que buscar isso lá fora. São 2 palavrinhas que vão fazer uma diferença crucial na vida de cada um de vocês. A primeira palavrinha é criatividade. E a segunda palavrinha é inovação. E na cabeça de algumas pessoas, elas não se veem criativas. E aí eu vou quebrar aqui já o começo de um paradigma ou de uma crença, onde todos nós nascemos criativos. E as escolas que nós frequentamos, as empresas que nós trabalhamos, vão impondo de alguma maneira, no bom sentido da palavra, algumas regras. Então nós vamos sendo gabaritados. Isso pode, isso não pode, isso sim, isso não. E à medida que isso vai acontecendo na nossa vida, a gente vai cada vez mais cerceando essa nossa criatividade. E a gente deixa de se achar criativo. Então toda vez que você, aqui eu vou dar a primeira dica, e a gente começa a ter padrões. Então você tem um padrão para chegar à sua casa do escritório. Você faz o mesmo caminho. Você tem um padrão para tudo. Então, primeira dica, questione-se. Hoje eu vou fazer um caminho diferente para sair do escritório e ir até a minha casa. Você vai perceber que de alguma maneira você está exercendo essa pecinha dentro da sua mente, chamada criatividade. Isso serve tanto para você sair do teu escritório e até a sua casa. Eu vou até contar uma história que aconteceu comigo. Eu quebrei um dedo da minha mão direita e no primeiro momento falei: poxa, que coisa chata, né? Agora como é que eu vou fazer para escrever? Como é que eu vou fazer para escovar os dentes? Como é que vai ser minha vida tendo o meu braço direito praticamente imobilizado? E foi uma fase super divertida, porque a gente começa a ser criativo quando a gente utiliza algo que a gente não está acostumado a utilizar. Então eu comecei a aprender a escovar os dentes, aprender a fazer uma série de coisas com a mão esquerda. Então, ser criativo é pura e simplesmente você encontrar uma maneira diferente de fazer as coisas. E permita-se errar. Porque as pessoas muitas vezes, por medo de uma crítica, por medo do não, por medo da pessoa achar que aquilo não é certo ou errado, né? Tem muita essa definição do que é certo e do que é errado, faz com que você minimize cada vez mais
a sua criatividade. E outra palavra, bastante importante dentro do contexto, é inovação. Quando fala-se inovação, as pessoas logo se remetem ao quê? Investimento em tecnologia. A inovação tecnológica. Inovação nada mais é do que você fazer algo de forma diferente. Pegando o gancho aqui do mercado que eu atuo com muita frequência, que é o mercado dos micro, pequenos, médios empresários, tem um momento que as coisas param de funcionar. Poxa, mas eu não sei o que está acontecendo com a minha empresa, porque há tanto tempo eu faço as coisas assim, e funcionam, e não sei por qual razão agora pararam de funcionar. Então ele acha que falta tecnologia, que falta inovação tecnológica, então tudo remete a equipamento, tecnologia, investimento, e fala, não tenho isso. Então na verdade é o pensar de maneira diferente. Então quando você pensa de maneira diferente, de alguma maneira você já está inovando. Então aqui é outra dica, eu vou deixar aqui 4 perguntas a vocês, para a gente finalizar. É a seguinte: primeiro, o que você já está fazendo hoje e está te gerando resultado e que você só tem que intensificar mais a frequência ou enfim, como eu já falei a palavra intensidade, de realizar. Porque muitas vezes você acha que você tem que ser criativo porque o seu concorrente está sendo, porque o seu colega está sendo. Então se tem coisas que estão dando resultado para a sua vida, intensifique, faça mais. Segunda pergunta: o que você está fazendo que você... primeiro eu falei que você está fazendo e que você tem que fazer mais. A segunda é o que você está fazendo que não está gerando resultado para a tua vida. Deixe de fazer. Ou faça menos. Tudo bem? Terceira, o que você não está fazendo, que você sabe que se você começar a fazer, parar com a procrastinação e começar a fazer, vai gerar resultado para a sua vida. Então anote aí também o que você não está fazendo, que você definitivamente, se colocar em prática, ação, você vai gerar resultado. E a quarta é o que você não está fazendo, mas todo mundo está fazendo. E você acha que porque você não está fazendo, é que você não está tendo resultados. Mas no fundo você já sabe que aquilo ali não vai fazer diferença na sua vida. Então não deixe se levar pela onda. Então a mensagem que eu deixo aqui para finalizar é: crie a sua onda. E não surfe a onda dos outros. Sendo criativo e inovando. Muito obrigado. E agora com vocês, para falar sobre criatividade e inovação, vamos receber o palestrante Renato Pradinha. Muito bom dia a todos. Venho com um tema super interessante para vocês. Em primeiro lugar, eu queria começar com uma enquete perguntando o seguinte: quem concorda que quando nós nascemos, a nossa folha está em branco? Levanta a mão, por favor. Bacana, a maioria. E o assunto hoje vai ser o seguinte: vou falar um pouquinho sobre criatividade e inovação. Mas eu vou começar rompendo um paradigma aqui em relação à palavra inovação. E por quê? Porque a inovação, muitas vezes as pessoas pensam em inovação tecnológica. Temos aqui o Marcos, de TI, não é isso, Marcos? E, poxa, para ele inovação... Oi? Também de TI, o Neto também é de TI. E inovação, a gente pensa em investimento, né? Inovação tecnológica, tenho que inovar, eu tenho que investir. Ok, mas será que realmente o investimento tem que ser somente financeiro? Então eu vou trocar aqui. Fui um pouco abusado, vou tirar essa palavra inovação e vou colocar a palavra nova ação. Porque inovação nada mais é do que uma nova ação, fazer algo diferente. Tudo bem? Alguém aqui já se deparou com esta frase, com esse xizinho no meio, ou no Facebook, ou no LinkedIn, ou em algum lugar? A maioria, né? E aqui a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte:
Será que é só nos momentos de crise que eu tenho que ser criativo? Mas a frase pegou a moda aí durante a crise, né? Por quê? Porque durante a crise nós somos obrigados a sermos criativos. Senão a gente não sobrevive. Só que muitas vezes o ser criativo durante a crise faz com que nós não tenhamos uma vida perene, uma vida próspera, porque nós estamos sempre correndo atrás do rabo. E qual é a fase que nós somos mais criativos? É a nossa infância. Então já existem relatos, experimentos, pesquisas que demonstram que a criança com 8, 9 anos é a fase que ela mais se desenvolve em aspecto de criatividade. E muitas vezes, ou os nossos pais, ou o colégio que a gente estuda, a gente começa a receber os nossos primeiros nãos. E o pior disso, de estar por trás do não, não é o não propriamente dito, mas é a resposta. Mas por que não? Por que não? Então isso fecha qualquer tipo de criatividade de uma criança, quando a resposta é por que não? Quando a criança faz a pergunta por que não, e você responde por que não, ponto. Então você elimina qualquer possibilidade de continuar um diálogo com essa criança. Quem aqui já brincou de Lego? E como que era o Lego naquela época nossa, né? Ele tinha lá uma caixinha com várias peças. E o que você montava? Vamos lá, Assis. O que você montava, Assis, com aquela tua caixinha do Lego? Me dá um exemplo. Avião, casa, carro. Um avião, casa. Legal, quem mais levantou a mão falando do Lego? Lu. O que você montava, Lu? Os bonequinhos, navio. Navio, bonequinho, avião. Dupla sertaneja. Dupla sertaneja, o que mais? Fazenda. Fazenda. Por quê? Porque o Lego era uma ferramenta, vamos chamar assim, que você poderia montar o que você quisesse. Então você colocava a sua criatividade ali para rodar. Hoje, você compra um Lego e ele vem assim, ó. É um gabarito. Você vai montar esse carro e fim de papo, cara. Uma hora. Certo? Não, mas eu quero montar um avião com essas peças, mas não rola, não vai rolar. Porque aqui é um carro e você vai ter que montar o carro assim. E se de repente estiver faltando uma peça lá, que sobrou uma peça ou faltou uma peça, é reprovado. Não é assim? É um gabarito. Então você tem lá um gabarito do certo ou errado. E o certo e errado muitas vezes também faz com que você desenvolva menos criatividade. Porque você está trabalhando em cima de um gabarito. Nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, ou vamos chamar do lado esquerdo e do lado direito. E nós temos do nosso lado direito o lado criativo. E do nosso lado esquerdo o lado da lógica. Que tem alguém aqui que é da área de fitness, ou gosta de malhar e tal? Qual é o seu nome? Neto. Neto, se você chegar numa academia e desenvolver lá o bíceps, não quero ficar com o bíceps, sei lá, com 40 centímetros de bíceps, não sei se é muito, se é pouco, mas enfim. E você vai lá e só faz o bíceps direito. O seu bíceps esquerdo vai se desenvolver com a mesma performance? Não vai. Então se você desenvolver só o seu lado lógico do cérebro, o que vai acontecer com a sua criatividade? O lado criativo vai se apagando, vai ficar atrofiado, digamos assim. Tudo bem? Então qual que é a primeira dica que eu dou a vocês aqui? Aperta o botão do foda-se. Em que sentido? Muitas vezes as pessoas, elas acabam sendo limitadas
pelo que o outro vai pensar. Nossa, mas eu não vou dar essa ideia, porque e se as pessoas acharem que não é legal? Então, o medo da crítica, o medo de ser julgado, o medo de ser intitulado qualquer coisa, qualquer apelido, ou qualquer alguma coisa que deprecia a tua pessoa, pode minimizar a tua criatividade. Então, quer ser criativo? Aperte o botão do foda-se, nesse sentido. E aí, às vezes a gente precisa ser criativo da noite para o dia, não é isso? Fala, nossa, agora eu preciso fazer aquele projeto e tal. Quem aqui já se deparou com uma situação dessa? Que você fica em xeque, você fica irritado, você fala, nossa, eu preciso fazer isso, eu tenho que ter criatividade agora, em meia hora eu tenho que fazer essa parada aqui. Quem aqui já se sentiu assim? E você acha que a tua criatividade vai surgir do nada. O teu músculo do lado que você não desenvolveu vai ficar forte em meia hora. Muito provavelmente, não. Então é exatamente isso daí. Você desenvolveu todo o seu lado lógico e não desenvolveu o seu lado criativo. E a tua musculatura vai ficar mais ou menos como está nessa figura aí do rapaz. Quem aqui gostaria de receber algumas dicas de como você pode se tornar uma pessoa mais criativa? Mas antes de eu dar essas dicas, eu gostaria de saber o seguinte: quem aqui já se acha criativo? Ok. Qual é o seu nome? Tânia. Tânia. O negócio aqui não estica muito, não. Tânia, tem algum momento que você se percebe mais criativo? Tem algum evento que fala, nossa, quando eu faço isso eu me torno mais criativo? Ou, de repente, ou é pela noite, ou é pela manhã, ou tem alguma coisa que você tem um gatilho? No momento do dia eu acho mais produtivo na parte da manhã. Na parte da manhã você acha que você é mais produtivo. Criativa. Produtiva e criativa. Bacana. Quem mais levantou a mão? Marcelo. Você tem algum gatilho também que você fala assim, nesse momento, ou após eu executar tal coisa, eu sei que eu me torno uma pessoa mais criativa? De madrugada eu me sinto mais criativo. De madrugada? Bacana. A Lu? De madrugada. Perfeito. Então existem alguns eventos que antecedem, vamos chamar assim, o teu pico de criatividade. Então aqui, começando as dicas, a primeira dica que eu vou passar a vocês é a seguinte: não aceite a primeira resposta. Seja num brainstorming que você faz com mais pessoas, ou até mesmo num brainstorming que você faz sozinho. Não aceite a primeira resposta. Eu tenho que fazer isso, então a resposta é essa, fim de papo. Estresse respostas. E muitas vezes você vai chegar lá e falar, não, só encontrei 8 respostas para isso. Eu falo o seguinte: joga para a nuvem. Pega aquele ponto e joga lá para a nuvem, porque uma hora essa nuvem vai te devolver alguma coisa, que é a mente superconsciente. Enquanto você faz outras coisas, ela continua trabalhando ali e vai te trazer outras respostas ou insights. Então a primeira dica é: pratique o brainstorming. Outra dica: se você trabalha em equipe, se você tem uma equipe, tem pessoas que são mais tímidas. E elas também têm aquele receio do julgamento. Fala, nossa, mas deixa eu falar um negócio e a galera achar que é uma merda isso daqui. E aí quando acha que é uma merda, a pessoa já não dá mais ideia. Ela fala, não vou falar mais nada, porque agora já reprovaram a minha primeira ideia, então é melhor eu ficar quieto. Então eu vou dar uma outra dica dentro do brainstorming. Faz um brainwriting. Ou seja, pega uns post-its, distribui para a tua equipe e fala assim, ó, pessoal, até 5 da tarde, peguem todas as ideias que vocês têm, coloca naquela urna lá, não precisa nem colocar o nome. A pessoa pode se sentir mais à vontade em apresentar as ideias. Segunda dica: tem alguém
que você admira como uma pessoa criativa? Pode ser uma celebridade ou não. Tem alguém no mundo que você fala, putz, esse cara é criativo? Quem aqui tem alguém que, quando você fala em criatividade, você lembra de alguém? Ninguém? Marcelo? Oscar Anderson Nunes? Oscar Niemeyer. Quem mais? Steve Jobs. Acho que ele já viu minha apresentação. Então, uma outra dica é a seguinte. Porra, eu não sou criativo, como é que eu faço? Modela. Pega uma pessoa que você admira e fala, deixa eu ver. Pega o livro de biografia dessa pessoa, vai estudar a vida dela. Vai entender o que ela faz. E não é copiar o que ela faz. Tudo bem? Porque tem uma galera aí que, pô, para ser criativo, fumar um baseado, eu fico super criativo. Você não tem que fumar um baseado para ficar criativo. Então, modele, não copie. Terceira dica. Volte a ser criança. Porque naquela época em que você era criança, você fala, puxa, quando eu era mais novo, eu era super criativo, agora eu perdi isso e tal. Então, tente lembrar o que você fazia quando você era criança que te tornava uma pessoa mais criativa. Outra dica. Nunca vai existir um único caminho para você chegar onde você quer. Então, uma dica é a seguinte. Poxa, eu vou do trabalho para casa. Todo dia eu faço o mesmo caminho. Faça um caminho diferente. Crie outros caminhos neurais no teu cérebro. E pratique isso. Agora eu vou fazer isso com a mão esquerda e não com a direita. Ou qual é uma maneira diferente de eu fazer o que eu sempre faço? Questione sempre a maneira como você faz as coisas. Outra dica, até vem sendo utilizada aí para prevenir algumas doenças, né? Palavra cruzada. Então a palavra cruzada ela também abusa um pouco do teu cérebro nesse sentido. E preferencialmente abuse das cores. Nunca faça uma coisa com uma única cor. Então trabalhe as cores. Explore as cores. Os coloridos, marca texto, marca um livro com várias cores e tudo mais. Isso vai também aguçando a sua criatividade. Atividade física. Atividade física, quando você faz atividade física, o teu organismo, ele libera substâncias como a endorfina e várias outras inas aí, que você tem a sensação de prazer. E ontem falaram também, teve uma palestrante que falou sobre mindfulness, né? Que é você estar presente para aquele momento. E dentre essas dicas, uma que eu particularmente gosto muito é essa. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu hoje pela manhã. Hoje pela manhã, ó, para vocês verem que é hoje, ó. 25 de novembro é hoje, não é isso? Sim. 6 e 7 da manhã eu fui correr. Eu corri lá 12 quilômetros, legal. Mas o que aconteceu de mais bacana nesse período? Sem eu pensar na palestra, quando eu terminei de correr, eu falei assim, nossa, mas eu posso fazer isso, nossa, eu posso fazer aquilo. Então a minha mente superconsciente, ela estava trabalhando enquanto eu estava ali correndo. Então a atividade física é uma das dicas que para mim serve bastante. E por fim, o mapa mental. O mapa mental, pessoal, não é um organograma, não é aquela coisa retinha, aquela coisa toda quadradinha. Então eu vou dar um exemplo rápido aqui. Reino animal. Reino animal. No reino animal, o que eu tenho lá? Eu tenho mamíferos, ok? Então eu posso desenhar uma vaquinha aqui, sou um péssimo desenhista, faz de conta que isso é uma vaquinha. Aqui do outro lado, eu tenho as aves. Então vou desenhar aqui um passarinho. Faz de conta que isso aqui é um passarinho. Dentre os passarinhos, eu posso ter os passarinhos que voam, os passarinhos que voam muito mal, né? O pato que
não faz nada direito, que não nada bem, não voa bem, enfim. Então eu vou criando um mapa mental e nunca todo quadradinho, mas sempre trazendo curvas para o meu mapa mental. Aí eu tenho aqui de repente os répteis, concentro aqui, e assim sucessivamente. Então, essa é uma prática também que você desenvolve a sua criatividade utilizando um mapa mental. Das dicas que eu dei, qual para vocês fez mais sentido? Exercício físico. Exercício físico. Marcelo? Algum outro? Usar a mão ao contrário. Usar a mão ao contrário. Tânia? Exercício físico também. Bacana. Então o que eu gostaria de, para finalizar, é que vocês escrevessem aí, ou no computador de vocês, ou num pedaço de papel, qual é uma ação que você vai tomar com base no que eu falei nesses 8 minutos. Agradeço o tempo de vocês, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. E agora com vocês, diretamente de Boston, vamos receber para falar sobre o programa Lapidar o especialista Renato Pradias. Muito boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês, porque no domingo à tarde, pós-almoço, vocês estarem aqui comigo, vocês são pessoas diferenciadas. E por essa razão, vocês já têm o meu respeito. Eu gostaria de, inicialmente, apresentar alguns números para vocês. Não se atentem aos números, mas sim o que eu vou falar em relação à minha conclusão em relação a esses números que eu vou mostrar. Tudo bem? Então, são números que foram apresentados pelo Sebrae. E estes números, eles, a grosso modo, mostram o seguinte: que dentro das categorias de empresas, do microempreendedor individual, da microempresa, do pequeno empresário, do médio e do grande, existe uma taxa de mortalidade desses empresários ou dessas empresas. Na primeira coluna aqui, o que vocês vão observar é que existe uma tendência de alta do microempreendedor individual começar a quebrar, ou seja, a curva ela é ascendente. No segundo, vocês vão observar que é onde está a maior taxa de mortalidade das empresas, que ao longo dos anos, numa média aí, está girando em torno de 50%. E depois, parece que a coisa fica bacana, né? A taxa de quebra das empresas é de 2%, 3%, quando ele é médio, quando ele é grande, ou até mesmo quando ele é um pequeno empresário. E aqui fazer uma analogia, ontem eu comentei alguma coisa com vocês que eu gosto de correr. E eu tracei um desafio para 2018, um desafio pessoal, além do meu desafio profissional, que é de fazer a minha primeira maratona. E quando eu me deparo com os maratonistas, e maratonista é aquele que pelo menos fez uma, eles me dizem o seguinte: cara, no quilômetro 30 ao 34 tem uma muralha. E essa muralha é onde você, é o maior desafio. Até o 30 todo mundo vai. Entre o 30 e o 34 existe uma muralha. E aí eu fiz uma analogia ao que vocês estão vendo aqui. Poxa, então quer dizer que para eu passar de microempresário para pequeno empresário, eu tenho uma muralha, que é eu sobreviver a este período. Porque a grande quebra das empresas acontece até o segundo ano. Não significa que depois do segundo ano você está ileso de qualquer risco de falir a sua empresa. Só que, vamos ver a coisa pelo lado positivo também. Se 50% das empresas quebram até o segundo ano, estou falando do microempresário, onde estão os outros 50%? Porque metade está ferrada, está quebrando. E existe uma outra metade que está fazendo alguma coisa diferente e está se dando bem no mercado. Concorda comigo? Quem concorda, por favor, levanta a mão. Excelente. Então o que eu vou passar aqui agora é o seguinte: qual é a causa raiz de tanta mortalidade de empresas? Então eu gostaria agora de uma participação de vocês. Na cabeça de vocês, por que uma empresa quebra? O que leva uma empresa a quebrar? Falta de planejamento.
Falta de planejamento. Qual é o seu nome? Daniela. Muito bem, Daniela. É uma das causas. Alguém mais me ajuda? Falta de recursos? Falta de recursos. O que seriam esses recursos? Capital de giro. Capital de giro. Recurso financeiro. Grana. Grana. Legal. Quem mais? Falta de conhecimento. Conhecimento. Falta de conhecimento. Muito bem. Falta de pesquisar no mercado, o que o mercado está pedindo, né? Pesquisa de mercado. Excelente. Falha de gestão. Falha de gestão. Não saber administrar fluxo de caixa. Não saber administrar fluxo de caixa. Perfeito. Ter um plano de negócio bem definido. Um plano de negócios bem definido. Bom, eu tenho aqui, de todas as respostas que vocês me deram, todas estão corretas. Então essa é a primeira conclusão que eu tirei. E a segunda é a seguinte, é que eu estou lidando com pessoas inteligentes, pessoas sensatas. Por quê? Porque quando você vai e fala com outras pessoas, elas colocam a justificativa em cima da crise, em cima do governo. E o que mostra aqui, ó, esse gráfico, é que as maiores causas não é a crise, não é impostos, não é concorrência, são três pilares que fazem, são os maiores, que fazem com que uma empresa venha a ter resultados ruins. Não nessa ordem, mas falta de conhecimento, como a Sueli comentou, falta de capital, vamos falar recursos, como a Tânia comentou, e falta de clientes. E aí eu faço aquela brincadeira da bolacha Tostines, né? É fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? Você não tem clientes porque você não tem capital? Ou você não tem capital porque você não tem cliente? Você não tem clientes porque você não tem conhecimentos ou técnicas para desenvolver mais clientes? Ou vice-versa? Então, fica essa brincadeira aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre a realidade desses micro e pequenos empresários. Que no número, é um número muito frio. A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. O que está acontecendo na vida dessas pessoas quando ela quebra uma empresa ou quando ela não quebra, mas a empresa dela está patinando ali. Primeiro, muitos deles são aqueles micro e pequenos empresários que vivem a empresa. E não é no viver no aspecto do propósito, no aspecto de fazer a coisa com paixão. É porque ele virou um escravo da empresa dele. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair e não vê resultado. Uma das outras coisas que podem interferir é que ele vive apagando incêndios. Ele chega na empresa com um planejamento e desse planejamento chega lá, tem uma bucha para resolver aqui, tem outro probleminha ali, o tempo passa e ele fala assim, cara, eu fiquei o dia inteiro resolvendo problemas, apagando incêndio aqui, outro ali, e não andei um passo em direção ao meu objetivo como empresário. Muitos não têm férias. O cara está esgotado, ele está ali há 10 anos, há 8 anos sem ter férias. Os funcionários dele saem de férias e ele permanece ali. E muitas vezes não é por opção, é por obrigação. Outros não querem nem falar sobre o problema. Fala, pô, como é que não? Cara, eu prefiro nem vamos tocar nesse assunto, eu prefiro nem comentar, deixa isso para lá e tudo mais. Outros podem estar só ali, ó, com foco nas contas que precisam ser pagas. Ele foca nos boletos que chegam. Puta, mais um boleto, mais isso, mais aquilo outro. E quando chega ao final do mês, o que pode estar acontecendo com alguns deles é isso aqui, ó. O bolso está literalmente vazio. Ele paga as contas, ele paga os funcionários, muitas vezes, quando é possível, em outras situações nem é o dinheiro, não tem disponível para isso, mas muitas vezes ele acaba até ficando endividado. E como que esse micro, pequeno empresário, ele se sente? Ele se sente cansado, ele se sente desmotivado. Alguns hoje estão até pensando em pegar sua malinha e desistir, e voltar para o mercado de trabalho, voltar a ser CLT, não quero fazer outra coisa, porque o meu sonho, aquele castelo que eu construí, virou um castelo de areia.
Vieram algumas ondas e derrubaram esse meu sonho. Então agora vamos pensar no que é a composição, vamos chamar assim, desse micro e pequeno empresário. Quem aqui é profissional liberal? O que você faz? Ortodontista. Ortodontista. Qual é a sua paixão? Coach. Dentro do teu negócio, dentro do seu trabalho. Transformar sorrisos. Ok. E como que você transforma os sorrisos? Mão na massa. Então o que acaba acontecendo? Um arquiteto, um dentista, enfim, qualquer profissão, quando ele sai do mercado de trabalho e vai montar um negócio próprio, ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Ele acha que o negócio, muitas vezes, pode se resumir a fazer o que eu faço já bem, no aspecto o quê? Operacional. Só que dentro de um micro, de um pequeno empresário, existem 3 personas, que é a persona de quem vende, é a persona de quem opera, deu um negocinho ali, e o gestor. Então por quê? Porque se ele não vender, ele não tem como fazer exatamente aquilo que ele é apaixonado em fazer. Se o Assis não tiver clientes, não prospectar, não desenvolver uma carteira de clientes, não fizer um trabalho super bem feito, que tenha relacionamentos que tragam mais clientes, o negócio dele não tem razão de existir. Por quê? Porque sem a venda, nada acontece. E muitas vezes ele não tem habilidades para vender. Ele sabe muito bem tecnicamente do que ele faz, mas ele não sabe, não tem técnicas para vender. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Sim, sim. Perfeito. Entra a parte do operacional, que é o que ele realmente faz. Ó. Então, o que está em vermelhinho lá. É o que ele já faz muito bem. E a gestão? Então, falaram sobre planejamento. Falaram sobre, o Wilton comentou sobre fluxo de caixa. Então, são fatores que precisam ser feitos dentro de uma empresa. Então, existem atividades que você adora fazer e existem atividades que você precisa fazer. O mundo ideal é, o que eu preciso fazer é o que eu adoro fazer. E está tudo ótimo. Tudo bem? Aqui, rapidamente, eu peguei um depoimento de 30 segundos de uma pessoa que ela vai praticamente resumir o que eu estou comentando aqui com vocês. Do lado do coisa tem Na também. mesa de som. Do lado do passador tem. Aí. Me permitem voltar? Toque para trás. Me ajudou muito no processo da clareza dos meus negócios. Eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha. Antes eu era uma projetista, uma designer de interiores. Hoje eu consigo me ver como uma empresária do ramo. A mudança da minha vida, a mudança de todo o meu processo. Percebem? Ou seja, o que a Vivian comenta aqui é que ela se via como uma projetista, que é o que ela adora fazer. Só que o negócio dela patinava. Por quê? Porque ela via o negócio, entre aspas, o design de interiores como um trabalho e não como um negócio. Então muitas vezes, quando você chega para o micro, pequeno empresário e fala assim, pô, você é empresário? Ele fala, não, eu não. Porque ele acha que o empresário é o cara que é grande. Então ele tem uma discrepância na questão do significado das palavras, mas a grosso modo, o empresário é aquele que vê a coisa como negócio. O empreendedor também vê como negócio, mas ele está muito mais focado ali no operacional, muitas vezes. Ele tem uma visão de futuro, ele sabe onde ele quer chegar, só falta o quê? As ferramentas, muitas vezes, né?
Agora uma pergunta aqui e uma dinâmica para cada um de vocês. Nós estamos aí chegando ao final do ano. Vocês já têm, claro, um caminho a ser traçado de onde vocês querem chegar ao final de 2018? Sim. Quem já tem isso claro, por favor, levanta a mão. Claro e escrito. Ótimo. E quem não tem, topa fazer? E quem tem também, quer reforçar isso? Então vamos aqui fazer uma dinâmica super rapidinha de traçar qual é a sua meta para 2018. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma pergunta. Está claro para todo mundo a diferença de meta e objetivo? Aparentemente não. Sim? Então rapidamente, o que é uma meta? Qual a diferença de meta e objetivo? Quando eu digo o seguinte, eu quero emagrecer, é meta ou é objetivo? Objetivo. Objetivo. Eu quero emagrecer 15 quilos, é meta ou é objetivo? Objetivo. Continua sendo objetivo. O que falta para ser uma meta? A data. Perfeitamente. Então, a meta, ela é um objetivo mais um valor. O que seria o valor? Quantos quilos, qual a porcentagem que eu quero perder, ou quantos que eu quero aumentar de faturamento, mais o prazo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora é... Então, uma vez, meta e objetivo, a gente já acabou de esclarecer. A diferença é traçar uma meta. Quem aqui já ouviu falar do termo SMART? Algumas pessoas sim, outras não, está tudo certo. O SMART é um termo em inglês, que é um acrônimo, que é Specific, Measurable, Attainable e tal, só que ninguém é obrigado a saber inglês e decorar perfeitamente o que é o SMART. Então, vamos facilitar a vida aqui de cada um de vocês. Uma meta, ela tem que ser RD relevante, ok? Ou realista. Alguns falam realista, outros falam relevante. Eu gosto muito da palavra relevante. Por quê? Porque se a meta não tem uma importância para você, ela não vai fazer sentido. É uma coisa escrita bonitinha num pedaço de papel. Então, a meta tem que ser R de relevante e de específica. Eu quero eliminar peso. Especifique quanto e quando. Ela tem que ser na medida. Ou seja, eu tenho que conseguir mensurar isso. Como que eu mensuro um faturamento? Através de um balancete. Como que eu mensuro se eu eliminei peso ou não? Subindo numa balança. Ela tem que ser atingível. Se eu chegar para um microempresário e dizer, qual é a tua meta? Minha meta é quadruplicar, enfim, o meu faturamento ou o meu lucro em relação a este ano. Ok, mas me conta um pouquinho da tua história. Como é que foram os últimos 3 anos? Eu aumentei 5 aqui, diminui 3 ali. E agora você quer aumentar 4 vezes o teu faturamento ou o teu lucro? Será que isso é atingível? Pode ser que seja, mas a gente tem que questionar. A meta ela tem que ser temporal. Como o próprio Assis comentou. Ela tem que ser temporal. E o prazo, então até o final de 2018. E a sua meta, ela tem que ser otimista. Por quê? Você fala assim, qual que é a sua meta? Minha meta é faturar 20% a menos do que o ano passado. Qual é motivar? O que vai te motivar a faturar menos que o ano passado? Como que você gera motivação nos seus funcionários, dizendo que o ano que vem a gente vai... E aí é capaz até que não alcance, porque a motivação está tão baixa que nem o número reduzindo ele acaba sendo atingido. Então aqui eu fiz uma brincadeirazinha aí, então é uma meta Renato. Beleza? Vou falar a meta Renato. Com base nessa dinâmica super rápida aqui, eu gostaria de ter um insight de vocês. O que esse exercício super rápido
te fez pensar, te fez lembrar? Alguém pode contribuir, compartilhar aqui conosco? Traçar metas aumenta a sua determinação. Quando você estabelece a meta, você fica mais motivado. Quando você escreve a meta, coloca ela diante dos seus olhos, ela deixa ela estampada, cara, eu quero isso, atingir isso, aquilo gera uma motivação diária para você. Show de bola. Isso mesmo, parabéns. Alguém mais? Quando você não escreve a meta, não desenha, ela não tem contorno. Quando não tem contorno, ela fica muito fraca, muito fofa. É muito fácil de você, né, voltar para o estado que você está. Então, acho que tem que escrever sempre. Ótimo, obrigado, Neto. E por fim, quando o Ricardo comentou sobre o programa Lapidar, lapidar, na verdade é lapidar no aspecto de você ter uma pedra, como uma analogia ao diamante, onde você lapida e transforma num diamante. Então, dentro desse contexto, eu entendo que as empresas precisam de passar por um processo de lapidação para se tornarem um diamante. E o que está dentro desse contexto do programa Lapidar? O L é levantar o seu potencial. Potencial como o quê? Como empresário, como empreendedor. Muitas vezes você atribui o problema à sua empresa quando esse problema pode estar dentro das suas habilidades, das suas competências. O A é de análise do negócio, fazer uma análise 360 graus do seu negócio. O P, como o Márcio comentou, planejamento estratégico. O I, implementação de ações. Tem algumas empresas que fazem um business plan maravilhoso, lindo, e onde ele fica? Dentro da gaveta. E aí não funciona. O D, desenvolvimento de vendas, como eu comentei. Sem a venda, nada acontece dentro da sua empresa. O A, aperfeiçoamento do empresário líder. Se você tem um planejamento estratégico, você implementa ações, se você vende mais, a tua equipe vai diminuir ou vai aumentar? Vai aumentar. E aí a necessidade de você se tornar o melhor líder se faz presente. E por fim, nada disso é válido se você não mensurar resultados. Então é importante que você mensure os resultados da sua empresa. Lapidar. Eu deixo aqui os meus contatos. Então eu ajudo micro e pequenos empresários a lapidarem suas empresas e alcançarem mais resultados. Está aqui o meu site, está aqui o meu canal do YouTube, lá tem mais de 100 vídeos hoje. Mas antes de eu terminar, eu quero convidar cada um de vocês a participar de uma mentoria gratuita durante os próximos 20 dias, onde eu vou te ajudar à distância pelo WhatsApp. Então eu peço a quem tiver interesse agora, pega o seu celular agora e cadastre no meu WhatsApp com essa frase aqui, ó: quero mentoria gratuita. A partir desse momento, eu vou começar a entrar em contato com você e antes do Natal, você já vai ter alguns presentes para você aumentar o resultado da sua empresa. E por que eu faço tudo isso? Com o propósito de ajudar aqueles que mais precisam, que são os micro e os pequenos empresários. E um outro propósito é a minha família. Muito obrigado. Olá, meu amigo, minha amiga treinando que acabou. Olá, meu treinando.